Olá, retornando aqui aos nossos ensinamentos, aos nossos vídeos, né? Vídeos de resumo da aula que nós estamos fazendo para as turmas de meios alternativos e solução de conflitos multiportas. Eu venho trazer mais alguns conceitos que já foram abordados, em especial para a turma de quinta-feira à noite, porque tivemos aí 3 aulas sem a realização, a ministração do conteúdo, né? Uma que eu fiquei doente, 2 aulas, uma para a semana jurídica e a outra do teatro. Então, para que vocês não fiquem desguarnecidos, eu estou fazendo aí também esses vídeos para auxiliá-los dentro do que for possível na absorção aí desse conhecimento. Bom, nós havíamos falado no vídeo passado sobre a questão de alguns conceitos que são importantes relembrar, ou até para alguns que ainda não tiveram a disciplina, né? Temos pessoas aqui de segundo semestre ainda cursando, conceitos que vão fazer você entender melhor a questão da solução alternativa de conflitos, a solução de problemas dentro da esfera processual ou até mesmo antes de haver um processo. Mas para você entender isso, você precisa saber o que é cada uma dessas coisas, né? O que é jurisdição, como nós falamos no vídeo anterior, né? Jurisdição é o poder de dizer o direito e vai substituir a vontade das partes. Então, quando você não consegue resolver um conflito pela autocomposição, o meio correto é você se socorrer do poder judiciário ou, em alguns casos, da própria arbitragem, quando isso é permitido e quando isso está estabelecido. Muito bem. Falamos que a jurisdição se divide em jurisdição contenciosa, aquela jurisdição que briga, que tem contenda, que tem briga, né? Contenciosa, lembra a palavra contenda, né? Tem uma lide, tem um conflito de interesses, uma controvérsia. E jurisdição voluntária, que necessariamente nós não vamos ter uma briga, uma contenda, um conflito, mas vamos ter ali, de repente, a necessidade de um pronunciamento do Poder Judiciário para certas situações. Por exemplo, a venda de um imóvel de uma pessoa incapaz. Precisa ser vendido aquele imóvel, precisa ser feita uma operação imobiliária, eu não posso simplesmente ir no cartório se eu tenho um incapaz, um menor de idade ou alguém relativamente incapaz. Então é necessário que o juiz fiscalize essa venda, que o judiciário acompanhe para saber se os interesses dessa pessoa incapaz estão sendo preservados. Muito bem. Falamos do processo, que é uma série de atos voltados a um determinado fim. Qual é o fim do processo? A busca de uma sentença, né? Falamos do procedimento, que é o caminho, é o ritual, né, pelo qual o processo vai ser realizado. Então, cada tipo de situação da vida vai exigir um tipo de ritual. Então, eu vou fazer uma ação de despejo por falta de pagamento de um aluguel, eu tenho uma forma de processar aquela pessoa, tem uma maneira de agir. Então, eu vou lá na lei do inquilinato, no artigo 58, lei 8.245/91, ela fala lá, a partir do artigo 58, quais são os procedimentos que eu tenho que observar para promover, por exemplo, uma ação de despejo por falta de pagamento, tá? Eu vou entrar com uma ação de divórcio, quero divorciar um casal. O divórcio é consensual, já a ritualística, ou seja, o procedimento é um. Se o divórcio é litigioso, o procedimento é outro. Então, processo, uma série de atos voltados a um fim, procedimento, o caminho ou a ritualística, como esses atos devem ser praticados. Falamos do direito de ação também no vídeo anterior, que é nada mais, nada menos do que um direito que o cidadão tem de levar a sua pretensão, de levar aquilo que ele entende que ele está sendo lesado ao Poder Judiciário. Ele vai usar o direito de ação, né? O direito que ele tem de falar para o juiz: excelência, olha, eu estou tendo aqui uma lesão no meu direito, por meio do direito de ação, um direito público, um direito previsto inclusive na Constituição Federal, e subjetivo, é do indivíduo. Esse direito eu vou exercer por meio do processo. Então, eu costumo dizer que a ação eu exerço por meio do processo que vai seguir um procedimento. Muito bem, explicamos tudo isso seguindo nos conceitos. O processo, como vocês talvez já tenham visto em teoria geral do processo, ou mesmo na matéria de direito processual civil, ele tem todo um dinamismo, não é? E é necessário que a gente entenda os diferentes processos que temos. Eu vou ter o processo de conhecimento, que é um processo onde eu levo para o juiz o conhecimento de uma causa, de uma demanda. Então eu vou lá, eu falo: olha, juiz, eu quero que
fulano de tal me indenize, porque ele me causou um prejuízo material, um prejuízo moral. Olha, eu quero que Beltrana me devolva tal patrimônio que eu emprestei para ela e ela não quer me devolver. Então, eu estou levando para o juiz o conhecimento, para que ele dê também a ele o conhecimento dele sobre essa questão. Olha, essa controvérsia aqui, realmente o autor da ação tem razão. Olha, essa controvérsia aqui, o autor tem razão, mas não total. Ele tem razão parcial. Então, o juiz vai ter o conhecimento do que está acontecendo e vai pronunciar-se colocando fim ao conflito. Então, processo de conhecimento. Só que eu tenho um outro tipo de processo que eu já não vou levar para o juiz o conhecimento de alguma coisa. Eu vou pedir que o juiz tome medidas coercitivas, medidas um pouco mais, não drásticas, a palavra não seria bem drásticas, mas um pouco mais severas, para que o cumprimento de determinada obrigação se perfaça. Então eu tenho lá um contrato assinado por 2 testemunhas, aonde determinada pessoa se comprometeu a me entregar um bem em tal dia, e essa pessoa não me entrega. Veja, eu tenho um título executivo extrajudicial. Eu quero saber quais são esses títulos. Eu vou lá no artigo 784 do Código de Processo Civil. Lá tem uma enumeração de vários documentos, de várias situações jurídicas que se configuram como títulos executivos extrajudiciais. Por que extrajudiciais? Porque eles foram confeccionados fora de juízo, diferente de um título judicial, que é uma sentença, por exemplo, aonde muitas vezes eu ganhei uma causa, tive ali uma sentença favorável, mas a outra parte continua inerte e não resolve o meu problema. Aí eu vou ter um cumprimento de sentença. Quando eu não tenho ainda um processo de conhecimento, mas eu tenho um título executivo, eu pulo uma parte, eu vou direto para a execução. Então, processo de execução, fazer cumprir uma obrigação pode ser de pagar uma quantia, pode ser de entregar um bem, pode ser de realizar uma obra, pode ser de se abster de determinada prática. Então, eu vou ter lá o processo de execução e dentro do processo de execução eu vou ter procedimentos específicos para execução de quantia certa, para execução de obrigação de fazer, execução de obrigação de não fazer e assim por diante. Então, é muito importante eu conhecer esses conceitos, eu ter domínio desses conceitos para eu entender aonde entra a mediação e a conciliação aqui. Em qualquer um desses 2 processos. Por exemplo, no processo de conhecimento, em qualquer tempo ou fase do processo, eu posso fazer uma mediação, eu posso fazer uma conciliação. No processo de execução, é possível? Também é possível. Em qualquer grau de jurisdição, é possível que as partes se componham e façam uma autocomposição. Cheguem lá e falem, olha, eu quero resolver, vamos acabar com essa discussão, vamos acabar com esse problema que nós estamos enfrentando. O juiz, os tribunais, eles vão com certeza estimular esse tipo de prática. Então, finalizando aqui os conceitos básicos que eu tinha trazido para vocês no vídeo anterior, no vídeo lá que acho que foi de 10 minutos, eu estou concluindo aqui com os conceitos de processo, procedimento, ação, jurisdição voluntária, jurisdição contenciosa, processos de conhecimento e processos de execução. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo e que não tenham dúvidas aí para responderem com tranquilidade a provinha que a gente vai fazer.